Bom, o vídeo de hoje é sobre uma linda e velha Brastemp Plenomática de 1968. Acho que essa é uma das máquinas mais bonitas que já botaram os pés aqui na minha casa, gente. Olha esse painel aqui. Pra você ver como era antigamente, né? A Brastemp mesmo nos modelos mais simples, né? Mais básicos, eles caprichavam no acabamento. Novinha, praticamente toda original. Então senta que lá vem a história. Já vou começar falando, né, sobre a parte histórica desses modelos, que eu acho que essa linha aqui da Brastemp com esse painel azul escuro, eu acho que é uma das que eu mais gosto. Então, né, essa máquina aqui, né, essa Plenomática, ela faz parte da segunda geração de lavadoras da Brastemp. Eu falo geração assim o seguinte, né, cada mudança de painel ou de detalhe estético, né, eu falo que é geração, tipo, a Brastemp Regina, a super automática é a primeira geração, essa daqui que veio depois é a segunda geração. Daí a filtromática, a plenomática com painel azul clarinho é a terceira geração e por aí vai, né? Só para ajudar a entender melhor. Então, como eu falei, ela é da segunda geração de máquinas da Brastemp. Se eu não me engano, esses modelos foram introduzidos em 1964 e ficaram até acho que 1969. Eu acho que foi isso, né? Daí a partir daí veio a plenomática, a filtromática com painel azul clarinho, que é mais comum de se ver por aí. Olha que painelzão top. Então, né, nessa segunda geração de lavadoras da Brastemp, né, eles tinham três modelos. Na verdade, basicamente sempre foi três modelos, né? A plenomática, que é essa aqui mais básica, a filtromática e a superfiltromática. Enquanto que já na terceira geração, né, são as com painel azul clarinho, daí saiu o modelo filtromática e entrava o modelo super plenomática. Para ajudar a distinguir um pouquinho mais, né? A plenomática aqui não mudou nada da primeira para a segunda versão, né? Só com o programador aqui, sem o nível de água, enquanto que a super planomática tinha aqui o seletor de nível de água. E já no caso da filtromática, que só tinha nessa primeira versão desse painel azul escuro, né? A filtromática ela tinha o painel bem parecido com esse daqui, só que a parte aqui do dial ela era na cor azul, com as escritas brancas. Vinha aqui uma coroinha um pouquinho mais diferente em cima do filtromática. E, obviamente, ela tinha o filtrinho de gaveta aqui. Mas ela também era espartana, né? Não tinha nível de água nem temperatura. Só a super filtromática que tinha, né? Bom, e eu acho que desses modelos que eu tinha pra falar era isso, né? Esse botão dela aqui eu achei ele muito bonito. E tá bem inteirão até para uma máquina de 53 anos. No modelo Super Filtromática, eu acho que na Filtromática devia ter também. Bom, não tenho certeza, mas enfim, na Super Filtromática eu sei que ele tem tipo uma capinha cromada aqui na frente dele. Enquanto que nesse da Plenomática ele não tem nenhuma capinha aqui. Esse botão dela aqui tá bem macio de girar, gente. Ai, que delícia. Uma outra curiosidade também, isso daí já não deve ter muita gente que não conhece, mas vamos explicar, né? O botão dela ele liga ao contrário, né? Você empurra para ligar e puxa para desligar. Eu acho bem mais seguro, né, você empurrar para desligar, mas isso daqui é um detalhe assim que mostra o quanto a máquina é velha, né? Ela também não tem instruções aqui na tampa. Elas só vieram, né, instruções na tampa a partir
das pneumáticas, né, das filtromáticas de painel clarinho. Uma coisa que também tinha, né, nessa linha aqui, que daí não teve depois, né, de painel clarinho, era o interruptor na tampa, no caso da superfiltromática, né, que era o interruptor para desligar a máquina na centrifugação. Na verdade, né, quando você aquele interruptor só, tipo, era um jumperzinho pro fio do magneto para engatar para centrifugar, né? Tanto que daí você abria a centrifugação, a máquina só freava, né? O motor ficava ligado, ela continuava drenando, né? Uma coisa bem simplesinha, mas um tanto, um tanto bem pensada, né? Esse interior dela aqui tá muito novo, muito chique. Esse agitador dela aqui, pelo que parece, é de baquelite. Eu nunca tinha visto um. O cesto é original, com, com as famosas 4 fileiras de furo no fundo. E uma coisa que eu reparei nesse cesto, que o fundo dele aqui, ele é, ele é um tanto mais, como eu posso dizer, um tanto mais quadrado do que os cestos que vieram nas outras, né? Tipo nas filtromáticas, né? Nas plenomáticas de painel clarinho, depois de, acho que da metade dos anos 70, eu não sei, eles passaram a vir com um cesto com 2 fileiras de furos no fundo, e o fundo dele já era um pouquinho mais arredondado, né? Nas primeiras ainda vinha esse mesmo cesto igual dessa daqui. E eu acho que a única vantagem, né, desse cesto ter o fundo um pouquinho mais quadrado é que na teoria, né, agrega um pouquinho mais de espaço para caber mais roupa, né? Se bem que é uma diferençazinha tão pequena que quase não muda em nada, né? Esse puxador dela aqui pelo visto é original, né? Eu nunca tinha visto um nessa cor. Bem bonitinho. Gosto bastante desse gabinete dela que tem a frente com esses frisos, né, e tal. E um detalhe dela que eu acho que merece destaque, né, é o plug, bem bonitinho. Que plug bonito, gente. E também a distância do cabo de força dela. A ponta tá aqui e a máquina tá lá. Compensação as máquinas novas, né? Hoje em dia o cabo ele vem bem curtinho. Dependendo da máquina, se o tipo a tomada ficar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais pro lado, daí já não alcança, né? Vamos ligar aqui de volta, que eu vou mostrar um pouquinho dela ligada depois. Vou mostrar um pouquinho do timer dela, bem comunzão até. Essa programação dela aqui, né, esse timer por assim dizer, ele foi usado nas Brastemp desde 1959, né, com os primeiros modelos até 1900 e acho que 76 ou 77, né? Tem aqui os 14 minutos de tempo de lavagem, aqui a marcação do delicados, né? Enxágue, centrifugação. Esse timer aqui, ele tem umas características bem de máquinas americanas, né? Das raízes, né? De onde veio o projeto dessa máquina. Bom, essas características são ele não ter ela não deixar a roupa de molho, obviamente. Na parte aqui de enxágue, né, se fosse o caso da super filtromática, se você selecionasse água quente ou morna, né, o timer ele sempre vai acionar a válvula de água fria para a máquina encher na hora do enxágue, independente do que está selecionado aqui. E também aqui no delicados, né, ela agita vazia. Inclusive, né, eu queria destacar que apesar dessa máquina aqui ela estava parada, né, há quase um ano, a mecânica dela ainda tem bastante saúde, né? Tá bem forte, tá engatando de boa para agitar. E
para explicar um pouquinho por que ela tem essa parte aqui do timer em que ela agita vazia, é pelo seguinte: nas máquinas americanas, né, nas Whirlpool, nas Kenmore, elas têm essa funçãozinha que na verdade se chama Sud Saver, que, que é algo que tô me embananando um pouco aqui, gente, desculpa. É assim, você coloca nesse ponto do timer e põe a mangueira de drenagem dentro do tanque. Porque daí você podia reaproveitar a água quente, né, ou a água com sabão de uma carga para daí lavar uma outra carga. Eu não tenho certeza se isso tem a ver porque na época os aquecedores de água, né, não deviam dar conta de esquentar tanta água, né, tipo para usar na máquina e usar no resto da casa, ou se era só uma questão de economia mesmo. Mas assim, daí você colocava a mangueira no tanque, daí ligava a máquina ali no naquele ponto que eu falei que ela agita vazia, daí a máquina ela começa a sugar a água para dentro, né? Daí você não precisa usar balde nem nada. Daí depois quando a água já tá dentro dela, você desliga, põe as roupas, põe ali no início do programa, né, e deixa a máquina seguir a vida dela. E aproveitando, né, uma opinião minha, eu acho que esse, essa marcação aqui do Delicados podia ter ficado em outra parte, né? Em vez de ficar aqui bem onde é o Sud Saver, podia ter ficado um pouquinho para trás. Porque se for uma pessoa mais, como posso dizer, mais leiga no assunto, ela coloca, vamos supor, eu tenho roupa delicada para lavar. Daí eu coloco aqui direto no Delicados, daí a máquina já começa a agitar vazia, sem água, né? Daí a pessoa não sabe, às vezes não sabe direito o que fazer, né? Bom, mas se bem que tanto antigamente quanto hoje em dia ninguém praticamente usa o ciclo delicado das máquinas, né? Então, é isso, né? Esse anel dela aqui eu até esqueci de frisar um pouquinho como ele tá novo, gente. Esse anel branco dela aqui é muito bonito. E uma outra curiosidade meio desinteressante que eu reparei no cesto dessa máquina. Não sei se eu vou conseguir mostrar. A borda dele aqui, a borda do cesto dessa máquina, ela é dobrada assim pra dentro, né? E quanto a maioria dos cestos das Brastemps, a borda é dobrada pra fora. Eu tive uma Kenmore de 68 também, que o cesto dela também tinha a dobrinha pra dentro. Inclusive, né, fazendo uma comparaçãozinha aqui, sem maldade, né? Mas pra vocês verem, mesmo na época em que as coisas eram bem feitas, as máquinas nos Estados Unidos ainda eram um pouquinho melhores. Que nem a Kenmore que eu tinha, né? Quando eu peguei ela, a única coisa que tinha de problema nela era, se eu não me engano, a correia e uma pecinha de borracha lá que tava rasgada, né? Enquanto essa Brastemp aqui, coitada, ela vai precisar de uma reforma geral, né? Troca de bucha, resolver vazamento no tanque e tal, né? Então, pra vocês verem, mesmo naquela época que as coisas já duravam bastante, ainda tinha uma certa diferença para as coisas que eram produzidas nos Estados Unidos, por exemplo, né? Dei uma abridinha no capô dela para dar uma olhadinha por dentro, né? E essa máquina aqui, gente, ela tá bem novona até pra idade dela. Ela já teve alguns reparos, obviamente, né? Mas são uns reparos bem antigos, né? Eu acho que fizeram manutenção nessa máquina no mínimo uns dois séculos atrás, gente. Mas assim, quem mexeu nela até que caprichou, né? Cuidou pra deixar as peças original, né? Se bem que eu não sei se já desmontaram, né, a parte do cesto e do tanque. Mas ela tem um reparinho aqui de Durepox, clássico de qualquer Brastemp, né? Brastemp é que nem Opala, gente. Brastemp é antiga, né? Se não tem ferrugem, tem alguma coisa errada, né? Se não tem ferrugem, se não tem podre, olha, dá uma abridinha no olho, hein? Aqui a válvula de entrada da água dela já foi trocada, né? E é que nem eu falei, né? Quem trocou já faz um tempão. É a original da Brastemp. O pressostato também já foi trocado.
tô achando que é um pressostato de Brastemp Clean, naquela primeira Clean que nem tinha nível de água, né? E essa mangueira de pressostato aqui eu não sei não, tô achando que essa daqui é a original da máquina ainda. Inclusive, né, aproveitar para mostrar, esse cano preto aqui é a almofada de ar dela, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? A minha Minimatic ela veio com um daquele também, que eu tive que trocar quando reformei ela porque ele tava podre, né? Cada apertada que eu dava assim ele se desmanchava. Olha como esse anel dela aqui tá inteirão, gente. Tá com, não sei se essa ferrugem aqui é dele ou do cesto do tanque, né? Mas pelo que parece não é nada podre, né? Aqui o caninho de entrada d'água dela. O coxinha amortecedor, né? Que ele serve para dar uma segurada no tanque da máquina. E inclusive eu não sei se é por causa dele ou se são as varas de suspensão, mas a suspensão dessa máquina aqui, a gente, tá bem dura, ela tá bem travadona. É... Uma coisa, né, que eu reparei, né, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou o que é, mas eu tenho uma leve impressão de que a chapa da tampa dessa máquina aqui é um tantinho mais, mais fina do que das Brastemp Luxo Plus, por exemplo. Se bem que, mesmo assim, a tampa dessa máquina aqui aguenta bastante, gente. Você vê, né, ela tem umas marquinhas aqui que esse ferrinho, né, o limitador da tampa ficou encostando aqui e não abriu buraco. Enquanto que nas Luxo Plus praticamente todas você sempre vê um buraquinho na tampa fixa que é por causa desse limitador que fica encostando ali, né? Será que nome disso é qualidade? Não sei, né? Brincadeira, gente. Outra coisa que eu reparei também, eu até fiquei um pouquinho impressionado nessa máquina, é o estado do gabinete dela. Ele tá bem inteirão aqui em cima, né? Não tem nada de ferrugem. Essas presilhas aqui, né? Elas foram pintadas, mas pelo que parece foram só elas. A parte aqui de cima do gabinete parece que tá com a pintura original ainda. Eu vou tentar virar ela para mostrar um pouquinho da parte de trás também. Mostrar um pouquinho aqui da parte de trás dela. Essa mangueira de entrada d'água dela aqui quebrou, né? Eu tô achando que não é original dela, mas é uma mangueira velha também, gente. Velha igual a máquina. Essa tampinha traseira aqui do protetor, né, do painel tá bem inteirona. Curioso, né, que nessa primeira versão das Plenomática vinha uma tampinha protetora para esse lado do painel também. Enquanto que na segunda versão de painel clarinho já não vinha mais uma tampa protetora aqui, né? Porque isso daqui é só um acabamento do painel, né? Aqui é a etiquetinha dela. Aqui é a parte de baixo dela. Esse motor dela aqui é um GE. Muito provavelmente o original dela. A mecânica também parece ser o original dela. A bomba dela também já foi trocada. Mas que nem eu falei, né? Foi trocada nos tempos de antigamente, que é uma bomba. É aquela bomba branca, né? Mas não é exatamente branca, ela é meio bege, né? Mas é original da Brastemp também. E pra encerrar o vídeo, né? Eu vou dar uma ligadinha nela pra vocês verem a parte da centrifugação e tal, né? E uma outra curiosidade também, né? Que em 1965 a Brastemp lançou as primeiras secadoras dela. Que era elétrica ou a gás, né? E essas secadoras, né, elas tinham... O painel delas era, como eu posso dizer, adaptado, né? Porque essa parte aqui do painel e essa daqui eram as mesmas das máquinas de lavar. Tinha o mesmo tamanho aqui e tal, né? Daí, como a secadora ela é um tanto assim mais larga que a máquina de lavar, daí pro painel ele inteirar assim na tampa superior, né? Eles colocaram
Fizeram um bloquinho bem no mesmo estilo dessa lateral do painel, né? Colocaram aqui. Daí para dar um toquezinho charmoso, né? Colocavam aqui. Daí o esquimó carregando, né? No trenozinho dele. Ou a chaminha que era para secadora a gás. Ou o raiozinho que era para secadora elétrica. Daí quando lançou, né? A segunda versão das pneumáticas, das filtromáticas. Daí eles já corrigiram, né? Daí lançaram essa lateral do painel mais comprida para dar certo na tampa superior da secadora. Ah, e pra mostrar aqui um pouquinho também, eu achei que essas duas bonitas aqui combinaram uma do lado da outra. Se a gente estivesse nos anos 70, eu acho que eu ia ser o patrão com essas duas máquinas aqui em casa. Então vamos ligar ela. Tchu, 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 tchu. Vou tentar mostrar o timer dela avançando também. Ela obviamente está com folga nas buchas, mas pela idade dela isso é bem tolerável, né, gente? E pensem que há cerca de um ano atrás essa máquina ainda estava trabalhando no uso diário de uma casa e estava aguentando de boa, gente. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo.